E agora é hora da entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o professor Willis Tabosa, ele que é reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, muito obrigado. Professor, o IFRN está agora em busca de uma área na cidade de Jucurutu como mais um processo de expansão. O que ocorre neste momento no IFRN e essa expansão que vai iniciar para o Jucurutu? Bem, esse processo ele se deu a partir de uma solicitação feita pelo Ministério da Educação, uma solicitação de um campo político que fez uma solicitação ao Ministério da Educação. Mas por que isso? Porque durante as fases 1, 2 e 3 da expansão, ainda nos governos Lula e Dilma, havia parâmetros de avaliação para ofertas de novos campos do Instituto Federal. E nesse processo de parametrização, nós tínhamos ainda um diagnóstico com mais 5 campos, na expectativa de que na fase 4 da expansão, esses 5 campos fossem contemplados, ou melhor, 5 campos em 5 cidades, né? E nesse contexto, uma das cidades que existia era exatamente a cidade de Jucurutu. Então, ela fazia parte desse estudo dentro daqueles parâmetros. No novo governo, não existe, na verdade, um plano de expansão, mas demandas que vão sendo surgidas de forma muito legítima por parte dos entes públicos, e aí o Ministério da Educação faz acata, então, essa proposição. E agora, em função de ser Jucurutu a contemplada, né? Estamos agora no processo todo de solicitação, ou melhor, de avaliação de possíveis terrenos para a gente poder construir a unidade do campus de Jucurutu, campus avançado. Professor, o senhor chega com isso ao Siridó, mais um campo no Siridó, mas há demandas, por exemplo, no Oeste, no Alto Oeste, há espaços descobertos a serem recebidos pelo IFRN, professor? Sem dúvida. Por exemplo, nessa avaliação dos outros campi que existiam no conjunto ainda com Jucurutu, nós tínhamos, por exemplo, São Miguel, no Alto Oeste, nós tínhamos o Marizal, no Alto Oeste, ali na região central, Santana do Mato estava nesse diagnóstico, Touros, no litoral, e, obviamente, Jucurutu no Seridó. Com isso, nós chegaríamos exatamente a ter uma distribuição espacial desses campi, contemplando aproximadamente uma ideia de 50 a 60 quilômetros entre um campus e outro, o que facilita muito o acesso dos estudantes, né, para estudar num lugar ou no outro, porque pega aquelas mesorregiões todas do estado. Então, nós contemplaríamos todas as mesorregiões do estado, o que seria muito importante do ponto de vista da geografia do nosso estado. E a oferta de cursos? Quais são os cursos a serem oferecidos, por exemplo, no Seridó, no Oeste, no Alto Oeste? Ele é segmentado pelo perfil da região, professor? Isso tem uma característica toda especial que a gente segue desde o início. O primeiro trabalho feito internamente dentro do Instituto é o diagnóstico dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Por quê? Porque entre as atribuições do Instituto Federal é exatamente o desenvolvimento local, que evidentemente vai ter uma repercussão em nível regional e depois pode até ter dimensão nacional. Pois bem, então nesse diagnóstico preliminar desses arranjos, já é possível vislumbrar potencialidades ou, no caso, proposições de cursos. Depois dessa etapa do diagnóstico, nós fazemos audiências públicas. Normalmente nós mandamos essas solicitações de audiência pública ao Poder Público Municipal, Legislativo, Executivo, e aí fazemos com toda a sociedade o debate das proposições. Ouvimos a sociedade, as demandas que eles têm, principalmente o mundo do trabalho para o qual os nossos alunos são formados de uma maneira geral, e aí, obviamente, definimos essa proposição. Em função disso é que nós definimos os cursos para os novos campi. Porém, tem cursos para os campi que já existem. E aí é importante a sua pergunta, porque nós estamos em pleno processo de elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Institucional. É um plano quinquenal que tem uma exigência legal para propor várias dimensões do fazer da instituição, entre elas as ofertas de cursos, tanto de nível técnico de nível médio, quanto os cursos de nível superior e até pós-graduação, lato, estrito sensu, que nós temos. E é nesse processo agora da nova elaboração do novo plano de desenvolvimento institucional que poderemos ter novas ofertas de cursos.
E nessa questão dos planos, do plano de nova oferta de cursos, o que o senhor pretende, o que o senhor pode adiantar para o nosso telespectador de cursos que virão, professor? Bem, veja, é importante destacar que cada campus que já existe hoje em funcionamento do Instituto já tem uma equipe de docentes e técnicos administrativos que estão formadas e têm perfil para atuar nessas áreas pelas quais eles foram selecionados. Então, normalmente, os cursos que existem são dentro do escopo dessa área. Pode haver uma mudança ou outra, sim, mas desde que a área seja contemplada. Vou citar um exemplo. O campus de Currais Novos, que um dos primeiros campos da fase 1 da expansão, ele tem a área de alimentos, que é a área principal. Seria muito difícil mudar, por exemplo, para cursos da área de eletrônica. Por quê? Porque nós não temos pessoas que foram contratadas, todos os professores são efetivos, todos os técnicos também são efetivos, então não teríamos professores de formação doutorada. Porém, cursos que possam, num redimensionamento dentro da área de alimentos, né, possam ser oferecidos. E principalmente aqueles em nível superior, numa perspectiva de verticalização, que é uma definição, uma determinação do nosso projeto político-pedagógico, sempre buscar verticalização. Um aluno do técnico de nível médio possa também cursar um curso de nível superior na própria instituição e, quiçá, até fazer um curso de pós-graduação estrito ou lato sensu. Ou seja, um estudante que entraria hoje com 14, 15 anos poderia fazer todo o seu percurso acadêmico do ensino médio e da graduação e pós-graduação no Instituto Federal. É sempre nessa perspectiva que nós atuamos nas ofertas de cursos nos diferentes campos. Professor, me chamou a atenção no decorrer dessa entrevista quando o senhor fazia referência ao campus e aos campi avançado. Qual a diferença dos dois, professor? É uma questão semântica. O campus é o singular, é porque está em latim, então, e os campi é o conjunto dos 21 campi que nós temos. Ou, por exemplo, um novo campi como cidade de Jucurutu, ele é diferente de um campus que tem em Natal, por exemplo. Do ponto de vista estrutural e organizacional, esse de Jucurutu será o que se chama da tipologia de campus avançado. E com o campus avançado, ele tem um número menor de servidores, tanto docentes como técnicos administrativos. Por essa redução de número de servidores, nós também temos limitação das ofertas de cursos. Então, por exemplo, nós só poderemos ofertar cursos ou de formação inicial e continuada, os chamados cursos FIC, cursos de pequena duração, normalmente de 160 horas, mas pode até ter de menos horas, ou os cursos técnicos subsequentes, que são aqueles cursos para os estudantes que já terminaram o ensino médio ou que terminaram o antigo segundo grau, não é? Então, os cursos técnicos integrados ficam um pouco comprometidos nesse contexto, porque só das disciplinas propedêuticas, química, física, biologia, não é? De uma maneira geral, são necessários cerca de 13 docentes. E aí, como nós só podemos ter 20 docentes nesse curso, fica muito difícil a gente poder avançar para cursos de oferta de técnico de nível médio no integrado. Mas o subsequente é possível fazer. E também os cursos de educação à distância, porque o nosso campus de educação à distância, ele funciona com os campi presenciais com polos desse campus também. Então, também cursos até em nível superior de educação à distância a gente pode ofertar lá. Então, nós temos essa flexibilidade, embora a gente não tenha pessoal específico para atuar ali, mas as pessoas que fazem os cursos em educação à distância podemos ofertar dependendo da demanda que existir no município. A gente conversou aqui no estúdio com o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o professor Willis Tabosa. Reitor, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço, Ana Ruth. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Band Cidade vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band. Ótima noite para você.